E aí, vamos estudar a lição? Mais uma semana pela graça de Deus. E por falar em graça, o tema da lição dessa semana, surpreendidos pela graça. Aliás, quando paramos para estudar acerca da graça de Deus, é surpreendente o impacto que este tema causa em nossa vida quando nós o compreendemos de modo adequado. A graça de Deus nos basta. Aliás, Paulo chegou a esta conclusão pelas palavras que o próprio Deus dirigiu para ele. A minha graça te basta. E você, está satisfeito com a graça do Senhor? Lembre-se que a graça de Deus, entre outras coisas, é sinônimo da misericórdia que Ele tem direcionado à nossa vida. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são as causas de nós não sermos consumidos. Seja neste dia surpreendido pela graça de Deus. É isso aí. A propósito, dê uma olhada no texto-chave da lição desta semana, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. E olha só quem está sendo citado neste texto. Raabe. Exatamente. Perceba, pela fé, Raabe. Quem era Raabe? O texto explica. A prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. Hebreus 11, 31. Ei, você conhece a história de Raabe? Nós vamos apanhar trechos significativos dessa história ao longo desta semana para que tenhamos a consciência que, do mesmo modo como ela foi surpreendida pela graça de Deus, a mesma graça está à disposição para nos alcançar. E olha que coisa maravilhosa de se constatar. É a graça de Deus manifestada no Velho Testamento. Isso mesmo. Todo este pessoal que anda falando que a graça é só coisa do Novo Testamento, é perceptível a manifestação da graça de Deus no Velho Testamento em tantos lugares, e em especial nesta semana, perceberemos na vida de Raabe. Para começar a história, Raabe morava sobre os muros da cidade. Gente, você sabe que a muralha da cidade definia a qualidade desta cidade em resistir a um ataque inimigo. Logo, as muralhas precisavam ser fortificadas. E o primeiro lugar, quando o inimigo chegava, que ele tinha que enfrentar, era exatamente as muralhas. Sabe o que significa morar em cima de uma muralha? Significa que você vai se transformar no primeiro alvo quando o inimigo se aproximar para tentar dominar esta cidade. Morar em cima da cidade, entre outras coisas, em outras palavras, significa ser descartável, porque aqueles que residiam sobre a muralha eram os primeiros candidatos à morte sob um ataque de um exército inimigo. Significa que Raabe era considerada como descartável. Prostituta, descartável, sem valor. Objeto de consumo na mão de seus clientes. Sabe o que isso significa? Que a graça de Deus de fato é surpreendente, porque aquilo que consideramos como lixo, Deus pode transformar em luxo. Pessoas que são tratadas como descartáveis são candidatas em potencial ao reino de Deus. Sabe o que é isso? Isso é manifestação da graça do Senhor. Não dá para entender, não dá para compreender, mas aquele coração que se abre, ainda que seja de alguém em prostituição, morando sobre os muros da cidade, este coração é passivo de ser transformado, porque a graça de Deus é transformadora. Que tenhamos uma experiência de crescimento em nossa fé ao analisarmos este assunto esta semana, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, obrigado porque através da história de Raabe percebemos que as pessoas não são descartáveis para o Senhor. Obrigado porque nós estamos inclusos naqueles que o Senhor jamais descartará. Obrigado pelo desejo que o Senhor manifestou em salvar Raabe e tem manifestado em nos salvar também. Nós aceitamos a tua graça em nome de Jesus.